Olá, irmãos e irmãs amados, estão sintonizados, estão ligados nesse momento de culto da quinta-feira, que nosso culto seja realmente agradável a Deus e que nós possamos estar ligados ao nosso Deus, ao nosso Pai. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, abençoando a todos os lares que fazem parte da SESI. Antes de nós orarmos, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus. Depois nós vamos orar, passando então ao nosso culto. Vamos ler um trecho que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 até o versículo 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar dando início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento precioso para nossas vidas, ó Pai. Momento em que separamos para estarmos entrando na Tua presença de uma forma especial, em adoração, em louvor àquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Pai querido, recebe esse culto como um aroma suave, como um incenso agradável, que as nossas orações, Pai, subam diante do Senhor e o Senhor dê o seu sim. Que cada lar, Pai, que agora reunido, possa estar participando em espírito e em verdade desse culto, que realmente esse culto chegue à Tua presença, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter ainda uma palavra do nosso irmão Carlos, ele preparou algo que vai edificar nossas vidas. Deus abençoe a todos, até mais tarde. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu fui na casa do pastor Daniel e eu perguntei para ele assim, para todo cristão cumprir com a palavra do Senhor é uma obrigação, mas o que a gente pode fazer a mais para alegrar o coração de Deus, né? E com toda a sabedoria ele respondeu: a partir do momento que você aceita a palavra do Senhor, obedece e segue ela, já está alegrando o coração de Deus. Então, eu queria propor isso a vocês, meus irmãos. Vamos alegrar o coração de Deus, vamos obedecer a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, amar os inimigos, vamos gerar frutos, vamos ter obediência à palavra. Amém? Glória a Deus aí. Nem merecedor
Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz seja sobre a tua vida. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem para direcionar o nosso coração. Sempre é bom relembrar tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, que você já tem aprendido. É bom estarmos sempre relembrando, meditando, trazendo à lembrança coisas que o Senhor nos ensinou. E eu costumo dizer, como diz um verso lá do livro de Romanos, que tudo que foi escrito foi para nosso ensino. Para o nosso ensino é que foi escrito. Não tem outro objetivo. Até mesmo as genealogias, que muita gente não gosta nem de ler, já pulam, mudam aquelas páginas rapidinho, elas nos trazem ensinamento. Então não há nada em vão que esteja escrito ali que não nos traga ensinamento. Eu vou ler um texto aqui de Gênesis 35 para nós aprendermos algumas coisas com o servo do Senhor nesta noite. Amém? Jacó, um homem bem conhecido na palavra de Deus, sobre o qual veio a promessa do Senhor a dar a ele e a sua descendência a terra prometida, assim como o Senhor tem estendido suas promessas sobre nós também. Gênesis 35, de 1 a 6. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiu diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, e esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão Esaú. Amém? Eu quero falar algumas lições preciosas que estão embutidas nesse pequeno texto sobre a vida deste homem, e que assim como com certeza deu direcionamento à vida dele, também as coisas ficaram escritas para dar direção à nossa vida. E nada melhor do que um servo de Deus andar na direção e no favor de Deus. Nós vamos aprender nesse texto que é muito importante nós termos uma direção e obedecermos essa direção. No capítulo 34 desse livro de Gênesis, nós vimos esse mesmo homem, Jacó, andando ali naquele lugar, habitando ali naquele lugar, numa cidade chamada Siquém, um pouco antes dele estar aqui em Betel. E ali em Siquém ele se envolveu. Tem uma trama toda que está no capítulo 34 que você pode ler aí para você entender melhor o que eu estou dizendo. Capítulo 34, leia todo, é muito importante. Você vai ver que Jacó por pouco toma decisões que fariam ele sair totalmente fora do propósito de Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, Isaque e agora a Jacó. E se Jacó toma essa decisão ali no capítulo 34, bastante fora da vontade de Deus, mudaria todo o curso da história do povo de Israel.
uma decisão que mudaria todo o curso da história que nós conhecemos sobre Israel. Por isso é importante o homem e a mulher de Deus andar sob a direção do Senhor, porque Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E nós vamos aprender alguns detalhes interessantes da vida deste homem aqui no capítulo 35, que nos mostra que ele obedeceu à direção de Deus, à vontade de Deus, e tudo ocorreu bem. Houve adversidades, houve dificuldades sim na vida deste homem, mas tudo veio a culminar com a formação do povo de Deus, o povo de Israel, que nós conhecemos até os dias de hoje. Então Deus dá uma direção, dá uma ordem a Jacó, e ele teve que cumprir cada uma delas, para que tudo se cumprisse como estava planejado no coração de Deus. Então Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. A primeira ordenança era Jacó tomar uma decisão difícil. Ele teve que consultar a família, envolver toda a família, mas teve que tomar essa decisão. Ele recebeu a ordem e logo em seguida ele teve que tomar a decisão. Nós muitas vezes recebemos uma ordem de Deus e às vezes demoramos e às vezes nem tomamos a decisão certa, e sempre tem algumas consequências. Nós vamos ver isso. A primeira ordem é levanta-te. Essa palavra, se a gente for trazer uma aplicação para nós, ela nos faz pensar o seguinte, que muitas vezes nós somos obrigados a tomar uma decisão repentina na nossa vida. Uma decisão quase que de imediata. Às vezes ela pode ser baseada em nossas experiências, às vezes tem que ser de improviso, às vezes é uma coisa repentina, pensar rápido e agir rápido, e às vezes as mudanças na nossa vida têm a possibilidade de nós pensarmos, raciocinarmos, premeditarmos, calcular, planejar tudo, para que as coisas aconteçam. E às vezes nem tudo é na base do planejamento, às vezes tem que ser uma decisão rápida. Mas graças a Deus que nós temos a orientação da Palavra de Deus, que nos ajuda a tomar decisões corretas e conforme a vontade do Senhor. Então Jacó teve que se levantar, se mover, tomar atitude, promover ações na sua vida. Pegou toda a sua família, explicou a situação e que ele tinha recebido uma ordem de Deus, e foram para Betel. Em Betel, Jacó também já esteve. No capítulo 28, é outro capítulo que você vai poder ler. Você vai ver que Jacó, uma certa ocasião, estava fugindo da ira do seu irmão Esaú, e ele passou por ali. Ali é exatamente um lugar, uma cidade chamada Luz, que depois, mais para frente, na nova aliança que ele fez com Deus, passou a chamar-se Betel. Betel significa casa de Deus, literalmente significa casa de Deus. Mas antes chamava-se Luz, e no capítulo 28 Jacó esteve ali, e ali ele pousou, teve uma visão maravilhosa daquela escada que subia até os céus, anjos subindo e descendo. Ele teve um encontro ali com o Senhor. Você pode ler no capítulo 28, que eu não vou ler agora, nosso tempo é bem curto. Então Jacó teve que comunicar sua família, tomar uma atitude, e para poder obedecer à primeira ordenança de Deus, que era levanta-te e sobe a Betel. Levanta-te e vai àquele local que passou a chamar casa de Deus. Tem dias, tem ocasiões que você está prostrado, está chateado, está decepcionado com tantas coisas, que você pensa em deixar de ir para a casa de Deus, deixar os caminhos do Senhor, sair debaixo da direção de Deus. Esse texto nos fala de uma maneira tão maravilhosa sobre coisas que nós temos que fazer, para atitudes que nós temos que tomar para estar dentro da vontade de Deus. A primeira coisa, ele tinha que se mover, tomar uma ação.
Deus muitas vezes nos vê prostrado. O contrário de levantar-se é estar prostrado, estar caído, desanimado, abatido. E numa certa ocasião Deus chegou para um outro homem, um servo dele, Ezequiel, muito tempo depois de Jacó, e Deus fala para Ezequiel: levanta-te, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Isso denota para nós que muitas vezes nós estamos numa postura espiritual tão abatida, tão arrasada, que é preciso nós tomarmos uma atitude para que Deus nos abençoe. Levanta-te, toma ânimo, se coloque de pé, mesmo estando com pouca força, mesmo estando desanimado, mesmo estando cheio de lutas e tribulações. Põe-te de pé significa estar atento, estar preparado para ouvir. Jacó levantou-se para ir para Betel. Significava que ele estava pronto, ele não sabia tudo o que ia ocorrer lá, mas estava pronto a obedecer à voz de Deus. Muitas vezes você não sabe o que vai vir logo a seguir de uma atitude sua, de uma tomada de decisão. Mas saiba que se Deus está no controle, Ele vai falar, você vai ouvir e algo vai acontecer. Levanta-te, sobe a Betel, sobe para a casa de Deus. Mesmo você estando abatido diante de uma notícia, diante de um fato que aconteceu, está aí na sua casa, pensou em parar de ir para a casa do Senhor, mas faça como Jacó, toma atitude, vai lá na casa do Senhor. É lá que Deus fala conosco, é lá que Deus toma direção, dá direção à nossa vida. Sobe a Betel. E a próxima ordenança para Jacó era a seguinte: habita ali. Vai para a casa de Deus, habita ali. Muitas vezes você está sem força, sem direção, sem ânimo nenhum para ir para a casa de Deus. Vá para a casa do Senhor, habita ali. Esteja disposto a ouvir o que Deus vai falar contigo. E foi essa ordenança que Jacó recebeu. Deixa a sua postura de acomodação, de tranquilidade, de desânimo, de tantas coisas que passam pela sua cabeça. Sobe a Betel e ali falarei contigo. Habita ali, more ali, fique ali, permaneça ali. Muita gente vem para a casa do Senhor, muita gente vai para a casa do Senhor. E se ela não conquista, se ela não chega a uma, vamos dizer assim, a um termo que ela deseja, uma conquista que ela deseja obter, pouco tempo ela não cria raiz, ela não tem desejo de se alicerçar nos caminhos do Senhor, sai de uma igreja, vai para outra, e sai de uma denominação, sai de uma teologia, vai para outra, sai de uma doutrina, entra em outra e nunca se firma na presença do Senhor. Gosta de estar na casa de Deus, mas não se firma em lugar nenhum. Não habitou na casa do Senhor, nada está firme no seu coração. Jacó tinha que se levantar, tomar uma ação, tomar uma atitude, ir para Betel, habitar ali. E a outra ordenança: faze ali um altar. Amém? Ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então, olha, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar. Então, essas ações que Jacó teve que tomar fez muita diferença na vida deste homem a partir deste momento. O fato dele ir até Betel, que era a casa de Deus, ele mesmo deu esse nome àquele lugar, porque encontrou-se com Deus ali. Chamou aquele lugar de casa de Deus, El Betel. E ele ali edificou um altar. Até na primeira vez, no capítulo 28, que ele esteve naquele lugar, ele pegou uma pedra, derramou óleo sobre ela, fez daquela pedra um altar, dedicou um culto, uma adoração ao Senhor. Já era algo que estava na alma deste homem.
Depois disso aconteceu tantas e tantas coisas, uma reviravolta tremenda na vida deste homem, e ele precisou novamente voltar a este lugar. Só que agora ele foi para habitar ali, para estar diante de Deus, na direção de Deus. Amém? Geralmente é nos momentos mais difíceis da nossa vida que surge uma chance de nós tomarmos uma decisão definitiva em vários aspectos da nossa vida. E Deus sempre está pronto para intervir. A partir do momento que a gente se levanta, sai de uma postura de derrota para ouvir a Deus. Você nunca vai perder nada por ouvir ao Senhor. Ainda que você não entenda no momento inicial, você não entenda a ordem de Deus. Mas faça como Jacó, levanta-te, sobe à casa do Senhor, dá uma chance para Deus dar direção na sua vida. E Ele vai fazer coisas tremendas. Jacó, o nome dele é uma coisa até interessante. O nome deste homem, literalmente na linguagem do seu povo, significava usurpador, aquele que agarra, aquele que se apossa de alguma coisa. E agora nós vemos esse homem, Deus tendo um novo encontro com Deus, e Deus dá uma direção para ele. Você vai ver como é interessante a pessoa estar dentro da direção do Senhor. No capítulo 28, eu quero que você leia depois, e você vai ver como esse homem ganhou uma coragem tremenda para lidar com uma angústia que estava atormentando a sua vida, aquela desavença com o seu irmão, aquela jura de morte que o seu irmão fez contra ele, aquela perseguição toda foi resolvida porque ele levantou-se, aleluia, foi para a casa do Senhor, habitou ali. Quanta gente não tem firmeza de estar nos caminhos do Senhor, apenas acostumou-se a ir à igreja, acostumou-se com o meio cristão, com as coisas que ocorrem no meio cristão, mas tem um momento que você vai ser chamado para tomar uma decisão definitiva na sua vida. Jacó precisou se levantar, postura, sair de uma situação de derrota para ir em busca de aprendizado com o Senhor. O salmista diz assim uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e aprender com Ele. Amém? Todos os dias da vida dele, ele queria habitar na casa do Senhor. Essa postura, mesmo que você esteja se sentindo fraco, abatido, sem ânimo nenhum, mas levanta-te, sobe à casa do Senhor, habite na casa do Senhor, faze ali um altar. A Bíblia nos ensina no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 6, se não me engano, que o Senhor chama o nosso próprio coração de altar. E ele até disse que aquele que não zelar deste altar, ele também, aquele que destruir o altar do Senhor, ele também o destruirá. Deus permitirá situações que venha destruir aquela pessoa, porque não cuidou, não zelou, não honrou o altar, que é a nossa vida, o nosso homem interior. Levanta-te. Na adversidade sempre será difícil tomarmos decisão e buscar mudança, que pelo menos de modo espontâneo. É difícil num momento de adversidade tomar uma decisão espontânea. Às vezes tomamos porque as coisas nos forçam, as situações nos forçam a tomar uma decisão. Algumas circunstâncias nos forçam. Mas é na adversidade que Deus aproveita as melhores ocasiões para fazer algo tremendo na nossa vida, como aconteceu na adversidade de Jacó. Ele obedeceu essas ordens do Senhor,
subiu a Betel, habitou ali, habitou na presença de Deus, fez um altar, prestou serviço, prestou adoração, se envolveu, se comprometeu com o Senhor, tomou uma nova postura e muitas coisas mudou. Continue a ler a partir do capítulo 35 em diante. Leia os capítulos anteriores, eu sugiro até que leia todo o livro de Gênesis, mas principalmente a vida deste homem, e veja quantas coisas mudou a partir de uma nova postura. Talvez tudo que esteja precisando acontecer comigo, com você, em certos momentos, é tomar uma nova postura. Levanta-te. Deus falou para Ezequiel: põe-te de pé e eu falarei contigo. Para Josué, certa ocasião, ele falou assim: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, pois o Senhor é contigo. Então, essas mesmas palavras aplicam-se à sua vida, à nossa vida, porque tudo que foi escrito foi para nosso ensino que foi escrito. Então, eu quero que você tome uma nova postura. Você sabe o que está acontecendo contigo, você sabe tudo que pode vir a acontecer se você não estiver na direção e no favor de Deus. E eu creio que é isso que vai fazer grande diferença a partir do momento dessa nova postura que você tiver com Deus. É nesta ocasião que Deus pode falar com o nosso homem interior. Exteriormente, talvez muita coisa nós não podemos fazer ou podemos fazer, mas com o homem interior, só Deus enxerga, só Deus sabe lidar com ele. E Ele vai te dar nova postura, nova direção, novo favor. Muitas coisas mudou na vida de Jacó a partir daquele momento. E a ordem era simplesmente: levanta-te, se mova, se mexa, dê uma oportunidade para o Senhor. Jacó vivia numa angústia tremenda porque não sabia como ia lidar com aquela situação que envolvia ele e o seu irmão, aquela rixa, aquela tribulação toda. Mas a partir do momento que ele ouviu, tomou uma nova postura, Deus deu estratégia, Deus deu direção e ele soube como lidar. Enquanto Deus estava tratando com ele, ele ouvindo ao Senhor, Deus também estava lá trabalhando na vida de Esaú. Você, a partir do 35 em diante, você vai chegar um momento que você vai ler sobre o encontro de Jacó com Esaú. E todo aquele medo, todo aquele temor, toda aquela angústia que perseguia a vida de Jacó foi transformado numa coisa maravilhosa, um quebrantamento, uma mudança, algo inesperado que ele jamais imaginava como ia ser tão pacífico aquele encontro. Ele achava que ia ser uma tribulação ainda muito maior, o seu encontro com seu irmão. Ele até tem uma estratégia de poder se achegar, adiantar-se, ir ao encontro do seu irmão, e tudo aconteceu de uma maneira tão tremenda que ele ficou maravilhado. Deus também vai te maravilhar com decisões que Deus vai te ajudar a tomar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu povo, sobre a sua vida profissional, espiritual, pessoal, que você vai ficar espantado. Levanta-te. Deus não quer te ver prostrado. Deus não quer te ver derrotado. Deus quer te dar direção, estratégia e favor. Vai até Betel. Betel é a casa do Senhor. É na casa do Senhor que você vai aprender. Talvez você julgue as pessoas que estejam à frente, as pessoas que estejam na direção, que achando que talvez elas não são capazes de te orientar, de te ajudar, de te ensinar. Mas lembra-te que a estratégia vem de Deus. Você apenas precisa ouvir
subir à casa do Senhor, dar uma chance para Deus, ouvir, não só com o ouvido físico, mas ouvir com o coração. E grandes coisas vai mudar. Vai à casa do Senhor. É preciso estar na direção certa para que alcancemos as promessas do Senhor. Deus nos ensina nos momentos bons. Deus nos ensina durante uma consagração, durante um jejum, nas nossas orações, mas Ele também nos ensina durante uma adversidade. Você crê nisso? Deus te ensina, e muitas vezes as melhores lições vêm num momento de adversidade. Betel é a casa de Deus. No capítulo 34, que eu quero que você leia também, Jacó andou tomando decisões, quase tomou decisões que mudaria totalmente a estratégia de Deus. Sairia totalmente fora dos planos do Senhor para sua casa, para sua família. Mas ainda bem que houve ali uma reviravolta toda no caso e ele voltou novamente a seguir as ordenanças do Senhor. E as coisas aconteceram como o Senhor tinha planejado. Habita ali. Às vezes a pessoa vai na casa do Senhor e quer que na primeira oração, na primeira mensagem, no primeiro culto que ela foi, tudo se transforma, tudo mude. Mas o fato de Deus ter pedido para que Jacó habitasse ali é que no decorrer desse tempo haveria uns momentos de aprendizado. E depois ele conseguiria enxergar todas as coisas que Deus tinha planejado para a vida dele. E as pessoas são imediatistas demais, quer solução rápida demais, instantânea, como um miojo, joga na água quente, está prontinho. E às vezes não é assim. Habita na casa de Deus, habite na presença do Senhor. E a última instrução para Jacó: edifica ali um altar. Altar significa que ele ia servir, adorar, prestar culto, prestar serviços a Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Tenha intimidade com Deus. Altar significa local de intimidade. No altar teremos comunhão, teremos presença de Deus e teremos respostas de Deus. É o lugar máximo da nossa convivência com Deus, é o altar. Cuide do altar. Mantenha o seu altar na presença do Senhor. A última ordem a Jacó, e edifica ali um altar. Construa ou reconstrua o seu altar com o Senhor. E você vai presenciar mudanças significativas. Às vezes é um pouquinho de cada vez, mas às vezes Deus pode te surpreender. Eu muitas e muitas vezes, ao final de uma mensagem, eu dizia assim: nós nunca vamos surpreender o nosso Deus, nunca, mas nunca, mesmo que vivêssemos 1 bilhão de anos. Mas Deus pode nos surpreender a cada momento, a cada instante. Quer experimentar? Edifica ali um altar, edifica aqui um altar. O seu coração é um altar. Jacó ouviu, Jacó agiu, Jacó obedeceu, Jacó desfrutou. Algumas pequeninas ordens, uma coisa de cada vez, um processo de cada vez. Mas Deus fez grande diferença na vida deste homem. Olha, eu tinha tantas coisas que eu poderia dizer detalhadamente de cada uma dessas atitudes de Jacó. Mas eu quero parar por aqui e deixar essa vontade aguçada no seu coração de você pesquisar um pouco mais a respeito dessas atitudes desse homem, que você vai aprender bastante. O Espírito Santo está junto com você. Ele te ensina, ele te orienta, ele te guia em toda a verdade. Ele é capaz de te surpreender, te ensinar muito, muito, muito mais do que eu posso estar te falando neste momento. Amém?
Que Deus te abençoe e a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida de agora em diante, neste novo propósito de você ouvir, agir, obedecer. E Deus vai te surpreender. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Estamos encerrando este culto, com certeza edificante para nossas vidas, por tudo aquilo que aconteceu aqui. A palavra veio para nos alegrar, para nos incentivar, para nos motivar e trazendo coisas do Senhor para nós. Então nós queremos nos despedir de todos os irmãos até domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã, quando estaremos no nosso salão com o nosso primeiro culto ao vivo. Amém? Então vamos estar preparados, vamos estar colocando as nossas orações já para que o Senhor possa tirar todo o impedimento e todo o problema, que não aconteça nada que impeça de nós estarmos juntos nesse domingo, próximo domingo, às 9h30 da manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos preciosos na Tua presença, por tudo que aconteceu aqui, pelos louvores, pelas pregações, por tudo, ó Pai, por tudo que aconteceu, porque sabemos que tudo é de acordo com a Tua vontade, tudo é para a nossa edificação, tudo é permissão do Senhor para nos edificar. Por isso nós te agradecemos e nos despedimos agora dos nossos irmãos também, buscando no próximo domingo estar junto em oração lá na nossa igreja, juntos. Amém. Vamos também estar orando agora pelo nosso caderno de oração, pelas nossas orações pessoais. Então, cada um no seu lar agora, faça as suas orações junto com a sua família. É o que nós colocamos em nome de Jesus e nos despedimos até domingo, se Deus quiser.